Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maister. Eu sou Esther Rox, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Continuação do capítulo 16, Identidades Reveladas. Os primeiros raios de sol invadiram o escritório secreto de Minsock, já que ele estava cansado demais para se lembrar de fechar bem as cortinas. Por sorte, a película especial nas janelas impedia que os curiosos conseguissem espiar o interior. Nem mesmo se um drone passasse ou tivesse algum curioso nas janelas dos outros prédios ao redor, ninguém seria capaz de vê-lo. "Bom dia", disse Lina, se espreguiçando no sofá e sorrindo para o namorado que a encarava com seu usual olhar apaixonado. "Está pronto para juntarmos todas as peças do quebra-cabeças?" Minsock nem precisava de responder que estava mais do que pronto e ansioso para retomar as investigações, já que ele já estava acordado. Ele mal podia esperar para saber o que Lina encontrara na parte dos documentos que analisou. Também queria contar para ela tudo o que ele tinha descoberto. Cada um deles tinha se encarregado de ler uma das 2 enormes pilhas que eles trouxeram do arquivo da Kisso. Tão cedo pela manhã, os dois já estavam reunidos em torno dos quadros de vidro que usavam para reunir as pistas. As fotos enviadas do pendrive de Minsock tinham sido impressas e estavam coladas lá. Partes do comercial gravado pelas mães tinham sido transformadas em fotos e também compunham o quadro. A foto da Doutora Yan também estava lá, assim como uma foto do Sr. Park, do prédio da Kisso e do Sr. Lee. "Minha mãe veio para a Coreia pela primeira vez em 1995, quando tinha 16 anos. Ela veio ser modelo e foi estudar na Escola Internacional de Seul", disse Lina. "Achei o registro de quando a antiga Kisso a contratou. Eles a recrutaram durante um casting que fizeram no Rio de Janeiro, no ano anterior. Sua mãe também passou em um teste de elenco e acabou se juntando aos atores mirins da agência. Também naquele ano, pelo que achei nessa ficha." A gerente esticou o documento para mostrá-lo a Minsock. De fato, estudaram juntas na mesma escola. Una tinha apenas 15 anos. Mesmo sua mãe sendo um ano mais nova do que a minha, elas foram parar na mesma sala, porque a escola não aceitou que Giovanna não cursasse os 3 anos do ensino médio lá. Já nesses acompanhamentos diários dos artistas, mostrou Lina, há um comentário dizendo que elas se tornaram amigas porque Giovanna era muito boa em matemática e ajudava Una com os exercícios. Minsock apenas acompanhava com os olhos e via as indicações de onde Lina obtivera cada informação. Enquanto isso, a gerente pendurava no quadro recortes com as partes mais importantes e fazia anotações. Em todos os registros até 1998, a amizade delas continuava intacta. De acordo com o que eu encontrei, a gravação do comercial para a candidatura da Coreia para a Copa do Mundo foi feita no final de 1995, quando elas já eram como unha e carne. Como o Brasil já era tetracampeão mundial, a escolha de Giovanna para estrelar o vídeo era ainda mais acertada. Como os coreanos estavam obcecados com a beleza de Una, ela já era considerada como a princesa da primavera coreana, o que a tornava uma excelente escolha para representar o país candidato à sede dos Jogos. A exposição do relatório de Lina continuou. Ela descobriu ainda que alguns anos antes do grande evento, as duas foram convidadas a voltar a gravar outra propaganda juntas. Dessa vez, o comercial seria exibido pela televisão e não só destinado ao comitê da FIFA como o anterior. Elas estavam ainda mais ansiosas porque a propaganda iria veicular por todo o mundo e elas atingiriam o sucesso internacional. Conforme os relatórios, as artistas estavam com as agendas mais cheias, mas apesar de estarem se encontrando com menos frequências do que antes, elas continuavam muito amigas. Até que simplesmente, Lina não conseguiu encontrar mais nenhum relato sobre nenhuma delas, sendo o último deles datado de junho de 2000. "Olha que interessante", afirmou o idol com um tom de voz de eureka. "Isso encaixa perfeitamente com esse documento que eu encontrei. Em 2000, a empresa sofreu uma enorme quantidade de processos e o Sr. Park", Lina automaticamente ergueu o olhar na direção dele com desconfiança, ao ouvir novamente aquele nome. "Quer dizer, o pai do Sr. Park passou por uma enorme crise financeira. Isso bate também com a história que eu sempre ouvi sobre o Sr. Park. Agora estou falando do Sr. Park mesmo. Mas não precisa me olhar desse jeito quando eu digo o nome dele", pediu Minsock, já se sentindo intimidado pelo olhar da namorada.
Diziam que ele já tinha sido herdeiro de uma grande empresa de entretenimento. Pelo que vi aqui, de fato, o pai dele acabou perdendo todo o seu império devido a algum escândalo que aconteceu nesse tempo. Curiosamente, assim que ele deixou de ser o CEO e a empresa passou a assumir o nome de Kisso, Dra. Young foi contratada para trabalhar no recém-criado departamento de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Empresas de entretenimento têm mesmo departamentos desse tipo? Perguntou Lina um tanto confusa. Não sei se é tão comum quanto em outros tipos de empresa, mas aparentemente a Kisso tinha um, pelo menos naquela época, respondeu Minsock. E inclusive, pelo que eu li, a contratação dela, atrelada à criação desse departamento, foi o primeiro ato do novo CEO, e pelo que tudo indica, o próprio Sr. Lee. Provavelmente eles são inimigos desde esse ponto, ou até mesmo antes disso. Juntando isso com tudo o que você disse, me parece que nossas mães estão envolvidas nisso de alguma forma. Todos sabem que elas se odeiam e sempre armaram barraco quando se encontram. Talvez o escândalo que aconteceu em 2000 esteja relacionado a elas. Quem nos mandou isso deve saber como e talvez esteja querendo usar isso para nos chantagear. É muito estranho essa pessoa ter esse tipo de conteúdo. Ainda mais sendo algo que não foi veiculado tão publicamente. Como essa pessoa teve acesso a isso e para que nos enviar isso agora? Depois de finalizarem a reorganização do quadro, Minsock sugeriu que eles fossem para casa descansar. Afinal, aquele seria o segundo dia de gravação das novas músicas para o retorno dele aos palcos, o que por si só já seria bastante cansativo. Mas à noite, Minsock ainda faria uma breve aparição em um programa de rádio de uma das maiores emissoras coreanas, a KGS. Seguindo a agenda do dia, a noite caiu e chegou o momento da entrevista. Assim que Lina pisou no prédio da emissora e deu de cara com a logo da KGS, se lembrou do vídeo da campanha que as mães gravaram juntas. No final do vídeo, no canto inferior direito, bem pequenininho, havia uma logo parecida com aquela. Pensou em contar a Minsock primeiro, mas talvez seu plano não saísse tão perfeito quanto sairia se ela o deixasse agir naturalmente. Esperou o idol entrar na cabine da rádio e em seguida saiu da sala de edição de som com a desculpa de fazer algumas ligações e depois ir ao banheiro. Blift, blift. Mais um arquivo acessado com sucesso. Esse, por sua vez, estava dividido por seções. Ela se dirigiu até a seção Campanhas Publicitárias e Outros Conteúdos. Correu os olhos pelas datas de busca dos anos de 1995 a 2000. Começou a abrir as pastas para espiar o que guardavam. Achou uma fita VHS nomeada GIW 1995 e uma fita cassete nomeada GIW 2000. Era uma das primeiras vezes que a garota se deparava com aquele tipo de material e nem imaginava ao certo do que poderia se tratar. Guardou-os na bolsa, deu mais uma olhada e plift, saiu da sala.